Olá pessoal, estamos entrando no terceiro módulo e nesse módulo nós vamos ver como trabalhar com as plotagens no modo layout, tá? Que é esse módulo que a gente tem visto aqui. E nessa aula nós vamos começar entendendo como é que a gente faz a configuração das escalas do projeto. Para começar, quando nós trabalhamos no modo layout, nós precisamos criar uma viewport para que a gente consiga visualizar o projeto e utilizar as escalas. Quando eu crio um novo layout, como vou fazer agora, esse novo layout ele aparece já com uma viewport criada, que é esse retângulo aqui. O que esse retângulo tem de mais? Se eu clicar sobre o meu desenho aqui, ó, tentar selecionar, eu não consigo selecionar se esse retângulo, ou seja, a viewport, não estiver ativada. Para ativar a viewport, eu clico duas vezes sobre ela, dentro dela, tá? E aí sim, ó, eu posso selecionar todos os objetos que eu tenho dentro do meu desenho. Se eu clicar duas vezes fora, eu novamente não aciono nada. Por quê? Essa viewport ela é como se fosse uma janela onde eu consigo visualizar e movimentar e mexer e escalar o meu desenho. Quando essa janela está selecionada, eu consigo mexer no desenho. Quando ela não está selecionada, eu não consigo mexer nesse meu desenho. Como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, o AutoCAD a gente comenta que ele é adimensional. Mas, na verdade, o AutoCAD ele tem sim uma dimensão, que é em milímetros e que inclusive a gente já comentou isso aqui. Por ele ter essa dimensão em milímetros aqui no layout, né? E aqui no model ele trabalhar em unidades, então aqui no model realmente a gente pode definir que um é 1 metro, que um é 1 centímetro ou que um é 1 milímetro. Mas aqui no layout a gente tem essa dimensão sempre em milímetros. Então, por isso, nós precisamos fazer um fator de referência quando a gente trabalha com escalas. Esse fator de referência, ele geralmente vem o 1000 dividido pela escala que a gente quer, tá? Esse fator de referência, ele se baseia nessa impressão em milímetros, tá? Então, para eu escalar o meu desenho, eu preciso clicar duas vezes dentro da viewport, selecionar mais ou menos aquele desenho que eu quero escalar, né? E digito zoom, Z de zoom, comando zoom, enter, e aí eu vou entrar com esse fator de referência. Então, 1000 dividido barra, pela escala que eu quero, por exemplo, aqui eu quero 50 XP. XP é um código que a gente coloca para que a gente realmente consiga colocar isso na escala correta. Teclando Enter, ele vai colocar o meu desenho dentro da escala automaticamente, tá? Essa viewport aqui, ela é uma viewport pequena para esse desenho, então se eu quiser uma escala menor, eu coloco Zoom, Enter, por exemplo, 1/100, 1000/100 XP. Ó, e aí eu entro com uma escala menor. Se eu não quiser usar 1000 barra a escala que eu quero, eu posso também fazer essa divisão. Então, assim, o fator de referência que eu tenho aqui para a escala 1/50 é zoom, enter, 20, porque é 1000/50, 20 XP. Ó, eu entro novamente na escala 1/50. E se eu quiser 1/100, por exemplo, é zoom, enter, 10 XP. 10 XP é na escala 1/100. Aqui eu tenho um exemplo de duas plantas que estão na escala 1/50 dentro de uma prancha A1. Então, ó, eu tenho aqui 1/50, pavimento térreo e pavimento superior. Vamos supor que eu quisesse colocar essa escala aqui, em vez de na 1/50, eu quisesse colocar ela na 1/75. Como eu faria, né?
Eu tenho a viewport, ela tá aqui, ela tá meio escondida, essa viewport desse desenho, tá? Mas ela tá aqui, a viewport, ó, inclusive com um layer aqui de viewport, VP. Esse layer depois eu posso desligar, e aí não aparece mais essa minha viewport, porque essa viewport, na verdade, ela não precisa ir para impressão, então é importante colocar ela num layer que a gente possa desligar depois. Eu quero colocar esse meu desenho aqui na escala 1:75. Então, eu clico 2 vezes aqui dentro e especifico o comando zoom, enter, 1000/75 XP. O que vai acontecer? Opa, eu não cliquei corretamente aqui. Isso pode acontecer. Ó, agora sim, ativei a viewport, tá? Eu posso voltar aqui para o model e sair da viewport. Como eu tinha ativado a viewport, eu acabei mexendo nela. Então, vamos colocar aqui, próximo do desenho que eu quero, zoom, enter, 1000/75 XP. Enter. Ó, o meu desenho já ficou bem menor do que esse desenho que estava aqui, que também estava na 1:50, tá vendo? Então, a escala 1:75, ela é uma escala menor que a 1:50. E se eu quiser colocar, por exemplo, numa escala 1:25? É uma escala muito grande para esse desenho, tá? Mas, vamos lá. Se é zoom, enter, 1000/25 XP. Ó, ele vai entrar numa escala bem maior. Então, a escala 1:25 é o dobro da escala 1:50, tá? Então, sempre que eu precisar modificar a escala do meu desenho, é essa fórmula. 1000/zoom, enter, 1000/ a escala que eu quero, XP. Nessa aula nós vimos o que são as viewports e como colocar o nosso desenho em escalas através dessas viewports, que são as ferramentas essenciais para que a gente consiga organizar uma prancha e fazer a plotagem dessa prancha no modo layout. Treinem um pouquinho mais e a gente continua a ver esse assunto na próxima aula.